Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Espírito, encha a minha vida. Espírito, encha a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas
quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber
a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Oh, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos o nosso ser, consagramos todo nosso ser a Ti. Só a Ti. Eu inicio com você hoje uma série de pregações com respeito ao tipo de vida que nós vivemos. Nós vamos falar durante alguns meses, sempre em 20 minutos, às segundas-feiras, nós vamos falar sobre a vida na carne ou a vida que flui a partir do espírito humano impregnado pelo Espírito de Deus. Pode parecer complexo, mas é muito simples. Hoje é a primeira mensagem dessa série de mensagens que a partir de hoje nós começamos a estudar, a meditar na palavra de Deus. Eu quero lhe convidar a prestar atenção, se quiser pegar a sua Bíblia e abri-la, na carta que o apóstolo Paulo, aquele homem que foi escolhido pelo Senhor Jesus para levar o evangelho às outras nações fora do contexto de Israel, e através dele muitos povos conheceram a mensagem da salvação. E ele é o principal doutrinador da igreja em todos os tempos, em todas as culturas e épocas. Por isso, ele tem uma relevância muito importante. Eu quero olhar em uma parte dos escritos desse servo de Deus, desse homem de Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo 5 do livro de Gálatas. E nós temos aqui, a partir do versículo 16, nós temos uma orientação sobre a principal escolha que nós fazemos na vida. Aliás, hoje a temática do que eu vou falar é essa, uma escolha, viver na carne ou no espírito. O que você definiu para a sua vida, o que você está definido. Talvez você não fez isso formalmente, não registrou em cartório a sua escolha, não colocou num papel, mas a forma como você vive definiu a sua escolha. Se você é uma pessoa que vive nos impulsos da sua carne, dos seus desejos, das suas vontades, ou você
é aquele tipo de pessoa que caminha debaixo da direção que o Espírito Santo dá por meio das Escrituras Sagradas e da própria presença dele na vida de um cristão. Qual a escolha que você fez? Qual a escolha que você está fazendo? Viver na carne ou viver no Espírito? Nós temos esse texto que apresentam as características daquela pessoa que vive na carne. O que ela faz, como ela age, como ela vive. E também, por outro lado, aquela pessoa que decidiu, escolheu andar no Espírito, viver pela direção que o Espírito Santo dá. Nós temos também uma série de posturas, de comportamentos que fluem de um caráter formado dentro dela. Aqui, esse caráter é chamado de fruto do Espírito, ou seja, esse caráter está impregnado do fruto do Espírito. É isso que acontece com a pessoa que vive no Espírito. Mas quem vive da carne, não. Vive tomado por paixões. O versículo 16, que é o primeiro versículo que nós vamos ler nessa ministração, ele diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Fazendo concordância com esse texto, nós temos um outro texto, numa outra carta escrita pelo apóstolo Paulo, aí a igreja na cidade de Roma, o centro do império daquela época, no capítulo 6 da carta aos Romanos, no versículo 12, diz basicamente a mesma coisa no tocante ao que é a vida na carne, com algum adendo, e eu quero chamar a atenção de você para isso. Diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. A nossa vida, isso não é novo para você, a nossa vida é feita de escolhas. Nós fazemos escolhas todos os dias, algumas são muito importantes, outras não são tão significativas. Nós fazemos escolhas desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Nós fazemos escolhas que afetam o curso da nossa vida, que dirigem completamente a nossa vida, que nos levam numa direção. E todo mundo quer a felicidade, mas nem todo mundo encontra. Por quê? Por causa das escolhas, principalmente daquelas que vão afetar a coluna vertebral da existência da pessoa, aquelas que vão dar a base de sustentação da vida delas. A escolha é algo que nós não temos como fugir, nós precisamos fazer escolhas, somos impulsionados a fazer escolhas. Veja bem, agora mesmo, você está diante de um aparelho assistindo um culto online, é uma escolha que você fez. Tem uma série de opções de coisas para fazer nesse momento, mas você está nessa escolha perseverando, de ouvir um culto, de participar de um culto e ouvir uma ministração da palavra de Deus. Mas tem muita gente, a grande maioria da população do mundo inteiro da língua portuguesa, que pode me ouvir falar, que não está fazendo essa escolha, e não está fazendo uma escolha semelhante a essa, mas está voltado para uma outra situação, um entretenimento, um aculturamento, um noticiário que traz para ela informações do dia, das coisas que aconteceram, enfim. As pessoas fazem escolhas a cada minuto da sua vida. E essas escolhas afetam a vida dessas pessoas de uma maneira muito decisiva. A primeira escolha que nós temos que fazer, seja ela consciente ou não, é escolher por qual parâmetro nós vamos nortear a nossa vida. Qual o parâmetro que dirige a sua vida? A filosofia dos homens? A ciência? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Alguma filosofia religiosa? Algum conceito religioso que não deriva da palavra de Deus? Existem 5 grandes religiões no mundo, e dessas 5 fluem tantas outras que norteiam o comportamento e a vida das pessoas. E nós temos que escolher o que vai dirigir a nossa vida. Você precisa tomar essa postura na sua pessoalidade. O que vai nortear os meus parâmetros
de vida, o meu comportamento de vida. A Bíblia apresenta que essa escolha crucial para que as outras escolhas sejam feitas, ela vai derivar dessa definição. Eu vou viver segundo os meus desejos, os meus impulsos, as minhas vontades, ou eu vou viver por algum outro princípio que pode até contrariar o que eu penso, contrariar o que eu quero, contrariar o que eu desejo, mas eu acredito que esse outro princípio vai ser melhor do que eu viver pelos meus impulsos. Essa outra forma de viver, no texto que nós lemos, é chamada de viver pelo Espírito de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus. O que é viver na carne, viver fora do Espírito de Deus? É escolher qualquer tipo de parâmetro, de apoio de vida, de norte de vida, que exceptue os valores da palavra de Deus, que relativize as coisas e os valores que a Bíblia Sagrada dizem ser importante. Então, quando uma pessoa toma uma decisão e age de uma determinada maneira e se posiciona daquela forma nas situações da vida, e aquilo está contrariando diretrizes dadas pela palavra de Deus, mesmo que ela não tenha vernaculado em suas palavras que ela vai viver na carne, mas ela está vivendo na carne. Ela está vivendo nos impulsos da carne, nos seus desejos, nos seus pensamentos, nas suas ideias. Isso é viver na carne. Resumindo, tudo que a pessoa faz, que não tem respaldo, que não tem apoio, que não tem direcionamento, dado pela palavra de Deus, pela fazer, para ela ser, tudo que acontece nessa direção é um viver na carne. Tem pessoas que pensam que o viver na carne é viver apenas uma vida pecaminosa, cometendo barbaridades na vida sexual, nos relacionamentos com as pessoas, extravasando ódio, ira. Sim, isso é viver na carne, mas não é somente isso. O viver na carne pode ser vivido de uma maneira honesta, de uma maneira até íntegra. Pessoas com integridade dentro dos conceitos humanos, mas que contrariam princípios da palavra de Deus. Uma boa pessoa pode estar vivendo na carne. Uma pessoa honesta pode estar vivendo na carne. Quando ela é honesta, mas em alguns aspectos da vida, ela contraria o parâmetro dado pela Bíblia Sagrada, os valores que Deus determina para conduzir nossa vida. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, 3 meses depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, ele chamou Moisés e disse: sobe naquela montanha, Monte Sinai, e eu vou nortear o comportamento do meu povo. E entregou leis, regras, forma de vida para o povo. Algumas leis conhecidas como leis morais, outras como leis civis e outras como leis cerimoniais, que iriam nortear o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento com a religião e o relacionamento com ele, Deus. E Moisés desceu trazendo aquela regulamentação toda. A Bíblia, lá nos livros de Levítico, Deuteronômio, ela fala muito sobre isso. É só ir lá e ler, você encontra todas as regulamentações. Muitas delas, aquelas leis civis, aquelas leis cerimoniais, não são para nós. Era para aquele povo naquela época. Alguma coisa dá para aproveitar de lá, mas não é para a nossa vida, era para aquela cultura, para aquele momento. Mas o que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, eu ofereço para vocês um parâmetro para essa nova vida que vocês têm. Lembrem que aquele povo era um povo escravo, então eles não tinham domínio sobre decisões, eles não tinham escolha sobre o que fazer. O escravo faz o que o Senhor manda, e aquele povo vivia sobre essa opressão. Agora fazia 3 meses que eles não tinham um capataz sobre eles. Faziam 3 meses que eles não tinham uma hora para acordar determinada por um senhor do engenho. Faziam 3 meses que eles eram livres. E Deus diz: bom, agora vamos nortear essa liberdade. Eu vou dar para vocês diretrizes. É isso que é a escolha feita pelos parâmetros de Deus. Aceitar as diretrizes que Deus dá. Vemos que aquele povo começou bem, mas teve muitos altos e mais baixos do que altos. Por quê?
Porque eles cansaram de viver no norteamento que Deus dava. Eles chegaram à conclusão que aquilo era enfadonho, que aquilo não era o melhor, porque contrariava desejos deles. Assim acontece hoje em dia. Muitas pessoas estão vivendo na carne, até religiosos, até frequentadores de igreja, mas estão vivendo na carne, porque acreditam que tudo aquilo que Deus norteou acaba sendo cansativo e pesado para eles. Eles estão sendo contrariados nas suas paixões, nos seus desejos carnais. Eles precisam sufocar algum apetite que tenham e que, pelo parâmetro de Deus, tem que ser controlado ou tem que ser abortado da vida. Então, para não fazer o que Deus quer, mas para prestigiar-se na sua escolha de satisfazer a si, vivendo num narcisismo, numa contemplação do eu, numa admiração de si próprio, numa satisfação dos desejos pessoais, o que eles fizeram e o que tantos hoje fazem? Abandonam a vida do Espírito, abandonam o norteamento de Deus, ainda que não seja em tudo, mas em alguma coisa. Mas quem abandonou alguma coisa está abandonando tudo. Porque Deus não dá sugestões para serem acrescentadas em outros parâmetros de comportamento. Ele dá uma receita, ele dá um parâmetro de comportamento. E existem outros. É pegar ou largar. É se entregar totalmente ou esquecer. Não dá para pegar algo aqui e pegar algo ali e pôr no liquidificador e dizer é essa a vitamina que eu vou tomar. É assim que eu vou viver, com um pouco do que Deus fala e com um pouco do que eu desejo, com um pouco do que a filosofia fala. Não dá para se dividir. Tem que escolher, tem que fazer a escolha, viver no espírito ou viver na carne. Nós vemos que temos uma liberdade, assim como Israel teve a liberdade que eu acabei de mencionar. De repente, aquele povo se viu livre. Mas a liberdade é boa, ela é muito boa para fazer escolhas. A liberdade nos deixa livre para escolher. Quando eles estavam no Egito, eles não tinham escolha. Mas agora que eles estão fora do Egito, eles têm liberdade. E Deus não acorrenta ninguém. Quem acorrenta as pessoas é o diabo. Quem acorrenta as pessoas é o misticismo, é o engano desse mundo. Deus não acorrenta ninguém. A Bíblia diz que Deus nos prende com cordas de amor. E o amor é decisão pessoal. O amor é uma escolha. Nós escolhemos amar. Nós escolhemos quem amar. E Deus só pode nos prender em amor, como deve ser o amor, se esse amor for correspondido. Então, nós somos livres, mas a liberdade é perigosa ao mesmo tempo que ela é boa, porque ela pode caminhar rapidamente para uma derivação dela, que se chama libertinagem, que é o viver desregradamente. Como eu sou livre, eu faço escolhas, eu escolho caminhar no Espírito, eu escolho atender o que Deus fala. Ah, mas agora eu não quero mais. Nesse quesito específico, eu vou fazer uma outra escolha. Eu vou escolher fazer o que meu pai pensa. Eu vou escolher o que o meu amigo faz. Eu vou escolher fazer o que eu quero fazer. Ah, a liberdade da opção de fazer isso. Mas não autentica isso como certo. Pelo contrário, ela é transformada em uma libertinagem. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesse capítulo 5 de Gálatas, e agora indo para o versículo 13, um pouco antes do que nós lemos antes no 16. No versículo 13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Percebe o link que é feito entre liberdade e amor? Só consegue viver na liberdade que Deus dá, andando no Espírito, aquela pessoa que é cheia de amor, que é tomada pelo amor de Deus, se sente amada por Deus e ao mesmo tempo ama Deus e ama pessoas. Portanto, temos que tomar cuidado com a liberdade, porque a liberdade
que ela precisa existir. Eu, como pastor, não posso chegar diante do meu povo e dizer você tem que ser assim e colocar uma sentinela sobre ele, amarrá-lo e empurrá-lo para ser assim. Eu posso ensinar o parâmetro de Deus e depois ele é livre. Ele me ouve no domingo à noite, em um outro dia, e a maior parte do tempo, quase todo da vida dele, ele caminha solto, livre e solto, tomando decisões. Todavia, toda decisão tem consequência, e quem decide andar na carne tem consequências disso. Quem decide andar no Espírito tem consequências disso. E uma grande tragédia para aqueles que decidem andar na carne, que andam na carne, mas que não se desapegam do Espírito, é se sentirem vítimas. Elas se tornam vitimistas. O que é um vitimista? É aquela pessoa que tem a tendência de fugir da responsabilidade, depositando em pessoas ou situações a culpa pela dor que sente. É aquela pessoa que começa a ter consequências da vida da carne e ela se sente pobre de mim. Ah, pobre, Deus não me ouve, as pessoas não me ajudam, ninguém coopera comigo, é por isso que eu estou sofrendo desse jeito. É um vitimista. O vitimista nada mais é do que a pessoa que está em libertinagem, fazendo escolhas erradas, sofrendo consequências dessas escolhas, mas não puxa para si a responsabilidade, não assume o seu erro e por isso continua caminhando no erro. Só quando nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro, o confessamos, nos dispomos a abandoná-lo, é que nós vamos ser curados. E haverá consequências, mas as consequências com o tempo vão sendo amenizadas também. Essa é a primeira palavra de uma série de mensagens. Na segunda-feira que vem eu volto dando continuidade a esse assunto sobre a escolha, viver na carne ou viver no Espírito. Eu quero ter com você agora um tempo de oração. Querido Deus, eterno Pai, eu tenho de forma exaustiva falado nos meus ambientes sobre a importância de viver debaixo da revelação da Tua Palavra. E eu sei que nessa pequena dosagem de ministração houve mais uma vez a revelação da Tua Palavra. E eu lhe peço por aqueles que com o coração aberto estão dispostos a permanecerem vivendo no Espírito ou a começarem a viver no Espírito. Aqueles que entenderam hoje que estão vivendo uma vida dupla, que estão vivendo no Espírito, mas com nuances da carne, ou que estão vivendo na carne com nuances do Espírito, e entenderam, Senhor, que isso não dá certo, que isso vai trazer resultados danosos, vai ser infrutífero, improdutivo. Deus, eu oro agora por essa pessoa que de coração aberto e contrita reconhece que precisa andar por um só caminho, Senhor. Eu oro por aquele que deseja abandonar o caminho da natureza carnal para seguir os parâmetros da vida no Espírito, por acreditar que o Senhor ama e o Senhor determina para nós o que é melhor para nós mesmos, Senhor. Essa fé seja honrada, essa fé seja retribuída, essa fé traga resultado, Pai. Eu oro por aquele que permanece vivendo na carne, que o coração dele seja quebrantado pela Tua presença e ele possa entender o Teu grande amor que pode libertá-lo. Eu oro acima de tudo e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus, e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora, ou devido a uma situação que vivem nesse momento,
Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça, e tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas, Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9... Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta, por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem. Em nome de Jesus. Amém. Povo forte do Senhor, trabalhe com vigor. A vitória certa está pelo nome de Jesus. Levantai vossas cabeças, preparai a armadura, destronai o inimigo pela força do Senhor. A batalha já foi ganha, garantida é a vitória. Somos reis e sacerdotes, o Jesus, o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. Dê um brado de vitória. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde e até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne e fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.